A licença capacitação parece simples, mas é justamente aí que muita gente erra. O servidor pensa só no afastamento e esquece o efeito em cadeia: progressão, incentivo, estágio probatório, teletrabalho, PED, ética e até o planejamento profissional dos próximos anos. E quando isso acontece, o problema não aparece no pedido. Ele aparece depois, quando a chefia cobra entrega, quando o RH pede documento, ou quando o servidor descobre que escolheu o momento errado. Neste vídeo, eu vou te mostrar como pensar a licença capacitação como decisão de carreira, e não como um pedido isolado. Você vai entender o que observar antes de protocolar, quais pontos costumam travar a análise e como organizar sua estratégia sem comprometer sua trajetória funcional. Primeiro ponto: licença capacitação não é sinônimo de pausa sem consequência. Ela precisa caber dentro da lógica da sua carreira e do funcionamento do setor. Em muitos órgãos, o pedido depende de planejamento prévio, alinhamento com a chefia e compatibilidade com a necessidade do serviço. Isso significa que não basta querer fazer o curso. Você precisa mostrar que o afastamento foi pensado com antecedência e que não vai desorganizar a unidade. Aqui entra um erro clássico: pedir a licença no impulso sem olhar o calendário de entregas, férias da equipe, substituições e metas do setor. O resultado é previsível: o pedido pode atrasar, voltar para ajuste ou gerar resistência interna. Então, antes de protocolar, pense como gestor do seu próprio percurso funcional. Agora vamos ao ponto que mais gera dúvida: progressão. Muita gente pergunta se a licença capacitação trava a progressão funcional automaticamente. A resposta prática é: depende da regra do seu cargo, do plano de carreira e da forma como o órgão trata a contagem de tempo e os requisitos da avaliação. Por isso, o servidor precisa conferir 3 coisas antes de sair: se há exigência de interstício, se o período de afastamento interfere na avaliação de desempenho e se existe orientação interna sobre afastamentos que impactam o ciclo avaliativo. O erro aqui é presumir que todo afastamento funciona igual. Não funciona. Em carreira pública, detalhe muda tudo. E quando a pessoa descobre isso depois, o prejuízo já está no histórico funcional. Então, se a sua meta é crescer na carreira, a licença precisa ser encaixada no momento certo, não apenas no momento possível. Outro ponto importante é o incentivo. Em algumas carreiras, o servidor confunde licença capacitação com vantagem automática em gratificação adicional ou incentivo por qualificação. E isso é perigoso, porque cada vantagem tem regra própria. A licença pode ajudar no seu desenvolvimento profissional, mas não substitui os requisitos formais de cada benefício. Então, se você quer usar esse período para fortalecer sua carreira, pense em estratégia. Escolha um curso que dialogue com sua área, guarde certificados, organize ementa, carga horária e comprovantes, e veja se isso conversa com o que o seu plano de carreira valoriza. O servidor que planeja bem não estuda só para cumprir requisito. Ele estuda para construir prova documental de evolução profissional. Isso faz diferença quando chega a hora de pedir progressão, incentivo ou reconhecimento interno. Se você está em estágio probatório, a atenção precisa ser redobrada. Esse é um período em que o servidor ainda está sendo avaliado em aspectos como assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, responsabilidade e adaptação ao serviço. Então, antes de pensar em licença capacitação, você precisa verificar se o seu órgão admite esse afastamento nessa fase e quais são os efeitos sobre a avaliação. O erro mais comum é achar que, por ser um direito de capacitação, ele sempre pode ser usado em qualquer momento. Não é assim. Em estágio probatório, o contexto pesa muito mais. E se o afastamento atrapalhar a observação do desempenho, a chefia pode questionar o timing. O melhor caminho é simples: leia a norma interna, converse com o RH e avalie se o momento é realmente favorável para você. Agora vamos falar de teletrabalho, porque muita gente mistura os dois temas. Licença capacitação e teletrabalho não são a mesma coisa, e a combinação entre eles depende da regra do órgão. Se você já atua em teletrabalho, precisa verificar como fica a entrega das atividades, a suspensão temporária das metas e o registro formal do período de afastamento. O problema não é só administrativo, é também de organização. Quem sai para a licença sem deixar o fluxo documentado pode gerar ruído com a chefia e com a equipe. Então, antes de sair, deixe claro o que foi entregue, o que ficará pendente e quem assume o acompanhamento. Isso evita conflito, evita cobrança indevida e protege sua imagem profissional. Em serviço público, boa comunicação também é parte da ética funcional.
E aqui entra um ponto que quase ninguém trata com a seriedade necessária: PED e ética. Se o servidor está respondendo a processo administrativo disciplinar, ou se existe apuração interna em andamento, qualquer afastamento precisa ser analisado com muito cuidado. A licença-capacitação não apaga dever funcional, não suspende responsabilidade e não serve para fugir de apuração. Além disso, a ética no serviço público exige transparência, boa-fé e respeito às regras do órgão. Se houver dúvidas sobre conflito de agenda, pendência funcional ou necessidade de presença, o caminho correto é formalizar a consulta. Não tente resolver no improviso. Em matéria disciplinar, improviso custa caro. O servidor que age com prudência protege a própria carreira e evita que uma decisão de calendário vire um problema maior depois. Se você quer transformar a licença-capacitação em avanço real, o segredo está no planejamento profissional. Não pense só no curso. Pense no próximo passo da sua carreira. Pergunte: esse afastamento me ajuda a fortalecer minha área? Ele conversa com minha função atual? Ele melhora meu currículo interno? Ele gera evidência para progressão, incentivo ou futura movimentação? Quando o servidor faz essas perguntas antes, ele escolhe melhor o conteúdo, o momento e a forma de comprovar o estudo. E isso vale ouro, porque carreira pública não se constrói só com tempo de serviço. Ela se constrói com decisão bem documentada, alinhada à necessidade do órgão e ao seu desenvolvimento. A licença-capacitação, quando bem planejada, deixa de ser uma pausa e vira estratégia. Na prática, o que você deve reunir antes de pedir? Primeiro, a norma interna do seu órgão. Segundo, o período exato que você quer usar. Terceiro, a justificativa de compatibilidade com a carreira. Quarto, os documentos do curso ou da atividade que vai fundamentar a licença. E quinto, um olhar honesto sobre o impacto no setor. Se houver necessidade de substituição, entrega pendente ou ajuste de escala, isso precisa aparecer antes, não depois. Esse cuidado reduz retrabalho e mostra maturidade funcional. O servidor que entrega um pedido incompleto passa a impressão de que está pedindo autorização sem planejamento. Já o servidor que chega com organização transmite responsabilidade e aumenta a chance de análise tranquila. Em muitos casos, a diferença entre deferimento e atraso está na qualidade da preparação. Também vale lembrar de um erro muito comum: tratar a licença-capacitação como um direito automático, sem conversa com a chefia e sem leitura da regra local. Isso costuma gerar frustração. Em vez disso, faça o caminho certo. Consulte a norma, alinhe a agenda, documente a solicitação e acompanhe o processo. Se houver dúvidas sobre progressão, incentivo, estágio probatório, teletrabalho ou PED, peça orientação formal. Não dependa de boato de corredor. No serviço público, o que protege o servidor é o que está documentado. E quanto mais importante for a decisão para a sua carreira, mais cuidadoso precisa ser o planejamento. A pressa pode custar um ciclo inteiro de desenvolvimento funcional. Então, se eu pudesse resumir em uma frase, seria esta: licença-capacitação não é só sobre sair para estudar, é sobre sair sem desorganizar sua carreira. Quando você olha para progressão, incentivo, estágio probatório, teletrabalho, PED, ética e planejamento profissional ao mesmo tempo, você toma uma decisão mais inteligente. E isso muda tudo. Você deixa de agir no impulso e passa a agir com estratégia. Se esse tema faz parte da sua rotina, salve este vídeo, compartilhe com outro servidor e acompanhe os conteúdos do Educamundo para continuar se atualizando sobre carreira pública e desenvolvimento funcional.